Qual é o problema da gente não cuidar de uma ansiedade quando ela começa a se tornar excessiva e começa a ter pensamentos catastróficos? Aquilo que era para acontecer no entorno, por exemplo, você ter medo de um assalto, qualquer violência no mundo passa a te afetar, como se aquilo fosse acontecer com você. E aí você pode desenvolver, caminhar, é muito íntimo, a relação ali está muito próxima da síndrome do pânico, né? Onde você fica aterrorizada e você começa a não ter capacidade de reação às coisas que acontecem no seu cotidiano. Quando a ansiedade se torna algo onde todo dia você sente, a probabilidade é das previsões catastróficas aumentarem e ampliarem de sistema. Deixa de ser só no seu cotidiano e passa a se ampliar para o mundo. Então, qualquer desgraça te afeta como se fosse mesmo possível acontecer com você. E aí você pode chegar na síndrome do pânico, pode chegar numa depressão profunda. E a ansiedade, ela está disfarçada de várias coisas, inclusive fobias, agorafobia, que começa a não querer multidão, não vai mais naquela festinha do escritório, já não quer sair com um grupo de amigos que seja maior, numa boate, num cinema, e começa a restringir a sua saída, a agorafobia. Você começa a ter toque, começa a ter medo, então começa a ter limpeza excessiva, você pode ter tique, bater perna, bater mão, ter gestos repetitivos. Então, toque, tiques, fobias específicas. Passa uma situação na sua vida, vamos supor, sei lá, vou dar uma ideia aqui. Passa uma barata na tua perna e aquilo passa a ser uma fobia. Você não pode ver barata, você tem medo de barata e a barata vai se transformar num monstro. As coisas começam a ser ampliadas. Pode também decorrer em outras síndromes, principalmente se você associar a ansiedade diretamente ao trabalho. Pode trazer a síndrome de burnout, que você começa a passar mal, tem enjoo, vômito, antes de ir para o trabalho, aí não começa a dormir bem. E aí é uma sucessão de coisas. Por isso que você precisa identificar quando essa ansiedade ela é comum. Eu tenho uma reunião importante, então eu estou preocupada, né? Que a ansiedade é uma pré-ocupação do futuro. Estou preocupada com aquela reunião, mas aí eu me planejo, eu olho ali as coisas que podem dar certo, que podem dar errado, que pode acontecer. É diferente de você ter uma ansiedade cotidiana, quando essa ansiedade começa a se propagar para todos os âmbitos da sua vida, né? E começa a se propagar para pessoas no seu entorno. Você começa a ter ansiedade com fracasso de filho, enfim, muitas são as possibilidades. E uma coisa interessante é que os pesquisadores descobriram que as mulheres elas têm uma proporção de dobro em relação ao número de homens que desenvolvem ansiedade. Está em torno de 7,7 das mulheres contra 3,6 dos homens. Porém, as mulheres buscam ajuda com mais frequência que os homens. E a ansiedade num nível extremo, você pode provocar, de fato, doenças psicossomáticas, né? Desenvolver hipertensão, diabetes, hipotireoidismo. Então, as pesquisas mostram que a ansiedade, ela precisa ser contida quando ela começa a ser rotineira. Não pode deixar isso acontecer meses e meses e meses a fim. E como o cortisol, ele e a adrenalina produzidos no nosso corpo com muita frequência, começam a como se fosse acomodar o organismo, passa que você começa a dizer, eu sou uma pessoa ansiosa. Ansiedade é um estado emocional, portanto, ele não é um traço de personalidade. Então, precisa ser modificada se ela está num nível onde está te levando a sensações de mal-estar.